O meu nome é Pacheco, Lucas Pacheco. É assim que se apresenta agora? Eu estou a convite da Maria Alice nesse evento, que para mim é uma honra muito grande, não só pela pessoa que a Maria Alice é, mas dá para conhecer um pouco mais sobre quem é a Maria Alice através do filho dela, que é para mim mais do que um amigo, apesar de ele ter um ano a menos, né, mais ou menos a mesma idade, mas o Rafael ele sempre funcionou como uma espécie de mentor para mim, principalmente profissionalmente, né? Então imagina a grandeza desses pais, né, que fizeram alguém como o Rafael. E a minha missão aqui é fazer um trabalho de síntese, que funciona da seguinte forma: eu vou ligar os pontos, olhando agora do que aconteceu para o passado, né? E não vou olhar, porque quando a gente está na faculdade, a gente tenta ver o sentido das coisas olhando de trás para frente, né? E na frente não é claro o que vai acontecer. E agora é a oportunidade de fazer essa análise de novo, só que olhando da frente para trás. E aí chegar num trabalho de síntese, afinal de contas, de que serviu, o que foi a faculdade, né? Esse processo do ensino superior para mim. Para a gente fazer isso com qualidade, eu vou precisar apresentar uma espécie de modelo mental, uma forma de pensar, que eu uso para, normalmente, botar as coisas em ordem na minha vida, e ela se baseia no seguinte. Tá? A primeira... Opa, deixa eu só fechar aqui. Para entender esse modelo mental, eu começo fazendo uma pergunta para vocês. O que existe em comum entre esses assuntos que estão aqui agora? Né? Os 4 corpos do ser humano, as 4 áreas da vida, culturas indígenas ancestrais, os 4 pilares da Unesco e os 4 elementos da natureza. Tá? Por quê? Porque esse processo de buscar o que existe em comum, ele leva a um estudo comparado. Você necessariamente tem que dar uma olhada em tudo para tentar chegar numa síntese, numa sabedoria, afinal de contas, o que né, isso tudo está querendo dizer. Porque é possível ver qualidade em cada um deles. Mas o bacana é quando essa qualidade aparece com um sentido só, né, único. E para ajudar nisso, eu quero mostrar para vocês um videozinho bem tolo. Provavelmente vocês já assistiram ou até mostraram para um público infantil, né? Mas eu acho que é um vídeo que tem uma historinha que guarda uma sabedoria bem grande, tá? Que é esse daqui. 6 homens sábios do Hindustão, uma terra bem distante, ouviram atentos os boatos sobre um animal gigante e, apesar de serem cegos, foram ver o elefante. O primeiro passou as mãos sobre a barriga dura e falha e explicou bem confiante: minha análise não falha. Esse tal de elefante mais parece uma muralha. O segundo tocou as presas e proclamou com confiança: esse tal de elefante não é brinquedo para criança. Tão pontudo e afiado, mas parece uma lança. O terceiro chegou à tromba, elogiando a bela obra. Tão comprido e gelado, vejam só, ele até dobra. O flexível elefante mais se parece uma cobra. O quarto sentiu a pata e teve logo a recompensa. Percebendo as semelhanças, anunciou com indiferença: esse animal mais parece com uma árvore imensa. O quinto tocou as orelhas e sugeriu conservador: mas que belo utensílio nessas tardes de calor. Esse tal de elefante mais parece um abanador. O sexto subiu as costas, despencando na outra borda, e pendurado ao rabo disse: não sei se alguém discorda, mas pra mim esse animal mais se parece com uma corda. E então os sábios homens discutiram inconformados, cada um com seu discurso, sem ouvir os outros lados, pois estavam certos em partes, mas completamente errados. Essa é a primeira constatação assim, a respeito da universidade. A impressão que eu tenho hoje olhando para lá é que eles pegaram o conhecimento, quebraram e aí botaram as pessoas separadas em salas, assim, onde se supõe que a pessoa que esteja lá saiba sobre aquilo, né? E aquele tipo de educação, aquele tipo de ensino que procura dar um sentido, uma orientação para a vida já não acontece, porque quando você estuda algo como um especialista,
aquilo tem uma tremenda utilidade. De repente você vai desempenhar uma função com aquilo, mas isso não dá nenhum preparo, assim como um todo, de sabedoria para a vida. Agora, agora eu coloquei as palavrinhas embaixo aqui para ajudar, para ver se dá para começar a combinar esses assuntos que a gente colocou, que é basicamente tentar encontrar nesse início o que existe de incomum entre os 4 corpos, as 4 áreas da vida, culturas indígenas, os 4 pilares da Unesco e os 4 elementos da natureza. Né? Por exemplo, quais são os 4 elementos da natureza? Terra, água, ar e fogo. Os 4 pilares da Unesco: aprender a fazer, aprender a conviver, aprender a aprender e aprender a ser. Tá? E assim, cada um deles, as 4 áreas da vida: prosperidade, felicidade, cultura, liberdade. Os 4 corpos: material, emocional, mental e espiritual. Posso fotografar? Bom, pode, fica à vontade, tranquilo. Então, alguém já conseguiu? Em comum, eu queria... Qual que é a relação? O que há em comum entre todos os assuntos? Todos eles têm 4. Todos eles têm 4. Todos eles têm 4. Ah, bom começo. Você tem que ser assim, raciocínio linear, dá certo, vai. Eu acho que cada um dá uma contribuição. Cada um tem 4. A próxima contribuição, vamos lá. Posso apertar o próximo slide? Não. Não? A pessoa, não, né? Vocês gostam do O desafio, próprio então? humano, a própria vida. O que existe em comum? Então, mas não é o nessas áreas? próprio... Ah, legal. O próprio indivíduo, a própria própria pessoa, concepção. Não sei, o próprio humano, sei lá. Nós mesmos, a pessoa, não sei. Um todo. Faz parte, tentam falar sobre um todo. Legal, falam sobre o indivíduo completo, Isso. né? Integral. Isso. Exatamente. E mais do que uma tentativa de falar sobre o indivíduo integral, né, sobre o ser completo, eles acabaram escolhendo termos que estão diretamente relacionados um com o outro. Agora eu vou passar ao próximo slide, e essa é a relação. Ai, não acredito. Gente, que demais. Bate certinho. Gente, que demais. Então, quer dizer, se a gente pegar qualquer um desses conhecimentos aqui e tentar estudar junto, você percebe que todos eles concordam que existe uma parte física da vida, uma parte material da vida, uma parte terra da vida, uma parte onde diz respeito à nossa solidez, tanto de saúde, né, quanto financeira. Né? Essa parte que é entrar em ação, é fazer as coisas. E nas culturas indígenas ancestrais seria a parte que te dá independência. Você consegue fazer as coisas? Consegue se virar? Consegue cuidar do teu corpinho? Ah, consigo. Então tá bom. Então ganhou a independência. Agora o próximo passo. Vamos conquistar esse sentimento de pertencimento da tribo. Porque não basta sobreviver, você precisa se sentir amado e precisa saber se relacionar com as pessoas. Isso é a nossa parte água, é a nossa parte emocional. É o nosso coração, são os nossos sentimentos, são as nossas emoções. Né? É a nossa felicidade, é o aprender a conviver da Unesco. Né? Tá, e aí acabou, vamos todo mundo viver junto, feliz e deu, com saúde, mas pra quê? Sabe? A gente fica lá filosofando, quer fazer alguma coisa legal, fica tentando entender como é que o mundo funciona e fazer quadrinhos assim. Aí tem a parte mental, né? Que é a parte ar da vida, a cultura da vida, né? A parte de aprender a aprender da Unesco. Né? E nas culturas indígenas, o pessoal chama isso de mestria. Sabe? O que você procurou passar pela experiência para alguém te ensinar, para ter um apoio de um xamã, sabe? O que você desenvolveu, o que você sabe fazer de uma maneira superior, tá? Então essa é a mestria. E por último, também tem essa parte misteriosa da vida, sabe? Afinal de contas, você não consegue reduzir o indivíduo a emoções, pensamentos e o corpo. Né? Tem algo ali que dá sentido para a coisa funcionar, que dá um alinhamento. E essa parte é o fogo. Né? É o espiritual, é o que a gente chama nas culturas indígenas ancestrais de a parte de generosidade, porque não existe a realização da espiritualidade se a pessoa não é generosa. Isso é uma coisa que é incompatível. Uma vez entendendo essa espiritualidade, começa a surgir um sentimento de não, claro, não faz sentido viver se não for para servir. Ponto. Né? Então tem essa parte aqui. Se pegar o nosso continente, a maneira como isso era ensinado aqui, a pedagogia funcionava assim, ó. O primeiro desafio da vida era sobreviver. Porque a pessoa nascia do jeito que dava, tal, fechou ali um negócio, né? Só que a primeira coisa que ela conquistava na vida também era o material. Porque, veja bem,
tinha água em abundância, tinha alimentos, tinha fruto, tinha casa, o negócio estava mais ou menos resolvido, a vida não era assim tudo em função do material e não precisava desse monte de garantias, as pessoas simplesmente viviam com saúde e tal e fechou. De uma maneira muito diferente da que vive hoje, sim, mas não existia uma busca pelo material, compreende? Tipo, a tribo estava lá, e agora vamos fazer o quê? Não, agora vamos construir um prédio aqui, agora vamos fazer um monumento. Não, é um negócio tal que está ali. O material vai resolver as pessoas. Vocês vão ter acesso a comida, água, moradia e fechou. Depois vinha assim, tá bom, mas agora que você sobreviveu, agora vamos te ensinar a estar com a tribo, né? A participar, a estar junto. Então vinha um treinamento emocional, que todo mundo tinha que fazer. Porque senão você era um problema para a tribo. Né? Agora aqui, tinha uma divisão. Peraí. Para ter acessos aos conhecimentos superiores de um xamã, sabe, de um sábio que vai te apoiar, é uma outra coisa da vida que necessariamente você não precisa ter para estar aí tranquilo, tal. Não é para todo mundo, é uma coisa tipo, agora vamos escolher quem vai receber treinamento, quem vai merecer ganhar a sabedoria da tribo e ter acesso a não sei o que, tal. Aí começava um treinamento mental. E a pessoa tinha um mentor, ou um maestro, ou o que fosse. Né? E esse treinamento mental, claro, no final era só uma pegadinha, porque o caminho que ele estava trilhando era o caminho da espiritualidade, através de um entendimento. Hoje isso aqui embaralhou. Então se a gente tenta pegar esse tipo de coisa, hoje eu troco a ordem, eu faço assim, nessa sequência. Tá? Como assim? É como se a primeira fase da vida fosse uma parte onde a pessoa supostamente deve receber carinho, deve receber amor. Tá? Ela precisa aprender a lidar com isso. Tem outras pessoas aqui. E isso tem um negócio, no centro psicológico da pessoa que surge só depois que ela nasce. Até então ela está misturada no todo. Não existe isso de eu, você e o ego dela. Vai brotando um negócio assim, né? Então, e daí ela precisa que, uma vez descoberto isso, que é um baita susto, né? Meu Deus, eu preciso conseguir as coisas. Elas estão fora, não estão dentro. E aí a pessoa tem que aprender a lidar com isso daqui. Né? Então espera-se que a pessoa termine essa primeira fase da vida deixando de ser uma pessoa vítima, deixando de ser um mendigo de amor e passa a ser uma pessoa responsável que sabe mais dar amor do que fica preocupado em receber. Mas é o que deveria acontecer. Né? A segunda fase da vida, então, é assim, tá bom, então agora é hora de estudar. Hora de estudar. Né? Mas tem gente aqui que já quer ganhar dinheiro. Mas dá pra ver que, agora assim, desse ponto de vista, né, olhando da frente para trás, dá pra perceber que é um atropelo quando em seguida a pessoa quer ganhar dinheiro em vez de estudar? E acaba pagando o preço depois? Era o momento de estudar, era o momento de aproveitar para aprender de tudo, né? Depois sim, uma fase de resultados e conquista material. Né? E aí, não adianta ter nada disso e não estar preparado para ir embora. Então depois tem uma fase de conquista espiritual, porque você conquistou tudo isso para quê? Para você? E aí você vai embora? Aí você vai levar junto? E esse é o sentido da vida? Não tem sentido? Aí, né? Uma coisa leva a outra. Eu gosto dessa sequência mais para o mundo de hoje, porque eu acho que as pessoas não nascem com o material resolvido. Né? As pessoas têm que buscar essa solução material. E aí, com base nisso, surgiu duas coisas que eu vou só falar rapidamente aqui. A primeira é uma palestra sobre setênios, tá? Que explica qual é o ponto de vista do ego da pessoa e qual é o ponto de vista da sociedade, quer dizer, qual é a expectativa da sociedade a cada ano da sua vida e a tua. E como que uma pessoa jovem precisa ser orientada por uma sabedoria maior para compreender por que essa tensão que existe, né? Entre o que ela acha que é e o que o adulto acha que é e o que na verdade deve ser. Essa é uma. E outra palestra que a gente chegou com isso, usando esse mesmo modelo mental, né, de emocional, mental, corporal, né, e espiritual, foi a palestra de autoliderança, onde existe uma decadência, uma primeira fase, onde a pessoa ela basicamente vai aprendendo a deixar de perder energia em fracassar, porque o que ela planta aqui não funciona. E uma outra fase onde ela conquista um equilíbrio e ela começa a desenvolver uma habilidade para triunfar. E aí sim o que ela começa a plantar daqui para frente está no terreno fértil. Mas a gente passa por esse processo de autoliderança. Tá? E outro modelo que surgiu graças a esse convite da Maria Alice foi o modelo de jogo da vida. Não parece um tabuleirozinho? Legal. É um tabuleirozinho. Né? E esse tabuleirozinho são os passos, vamos dizer assim, da vida que eu consegui sistematizar graças a esse convite, né? Para tentar compreender de frente para trás o que aconteceu. Mas você vai ver que vai ser de frente para trás mais ou menos até aqui. Depois vai por vocês, porque isso aqui eu tentei deduzir por leitura. Conversando com gente mais sábia. Porque eu não aconselho não. Mas eu acho que deve ser assim. Haja vista que atrás era assim. Então, quando a gente começa a fazer esses tipos de esquema, eu chamo isso de Era da Sabedoria.
Eu ainda não consegui fundamentar. Chama do quê? Era da sabedoria. Eu ainda não consegui fundamentar. Mas eu fico puto. Memórias póstumas das Eu fico muito louco assim com a faculdade, que sempre que a gente tem que estudar é um material que é texto. E é sempre mais. Aí, esse texto é difícil de você trazer para dentro como uma semente, porque ele é muito grande. Então você tem que ler fora. Quando a gente dá um símbolo, a pessoa bota o símbolo dentro. Fica 20 anos com ele, uma hora brota. Entendeu? É verdadeira educação, é tirar de dentro. Você, ó, tá aqui, isso aqui você consegue engolir, engole aí, vai crescer dentro de você. Então essa é a diferença da área de sabedoria para a área do conhecimento. Na área do conhecimento as coisas estão... Quer dizer, eu não estou ensinando para vocês, estou falando que eu acho que senso comum, tá? Então assim, ó, na área do conhecimento, o conhecimento está fora. Aí tem um monte de livro, tem um monte de especialista nas coisas. Na área da sabedoria, o conhecimento está dentro. Para você acessar, você tem que falar com alguém. E o cara vai te dar na medida que ele conseguir externalizar o conhecimento. Né? E você vai receber na medida que você tiver maturidade para receber o conhecimento. Porque instrumentalizar uma pessoa sem valor é um perigo para a sociedade. Se a pessoa não é honesta, se a pessoa não sabe viver em fraternidade, se a pessoa não sabe a importância das relações, se a pessoa é egoísta, é melhor que ela não saiba nada. Do que ser um cara instrumentalizado, entendeu? Sem valor. É um perigo. É um perigo maior ainda. Né? Antes o Hitler fosse um ignorante, mas não era. Por isso ele era tão perigoso. Né? Então, essa é a sequência. Então vamos falar sobre ela, porque a sequência ficou bem legal. Eu juro que eu tava... Olha as coisas que acontecem na área de sabedoria, assim, né? Eu tô assistindo umas aulas de filosofia. Aí tem umas pessoas nessas aulas de filosofia que são tipo essas pessoas que tipo, eu olho assim, tem mais nesse cara. Tem mais, sabe? Tem mais. E eu sei que tem mais, porque quando eu tô na aula eu começo a anotar, né? Ele tá falando. Começo a anotar, e daqui a pouco começa a viajar, mas prestando atenção e viajando, mas anotando. E quando eu vi, na aula desse cara, em 5 minutos eu bolei esse esquema. Porque ele estava falando. Então depende da energia da pessoa. Né? E o cara falando, tipo, eu mostrei para a taxa de porcentagem, você não vai acreditar. Olha isso aqui. Tá lindo. E eu vou mostrar para vocês porque isso aqui tá batendo. Porque na área da sabedoria a gente vai verificar se o conhecimento funcionou com geometria, com lógica, sabe? Com cores, com ritmo, com harmonia. Tem que ter, senão não tá certo. Não tá encaixado. Tá? Então, assim, ó, esse jogo da vida ele começa da seguinte maneira. Acontece um milagre. E esse milagre é muito fácil de entender, né? Ele assim, na vida tem 2 momentos importantes para valer. 2 momentos que você precisa passar por eles para dizer que viveu de verdade. O primeiro é nascer. Não, tá, mas você não tinha muito controle sobre o que aconteceu a princípio, mas esse momento é muito importante. Ele é tão importante que a astrologia, que é um negócio super antigo e tal, que a gente não dá muito bola hoje, mas vem lá e tal, ela considera esse momento que vai definir a tua vida inteira, aquele instante que você nasceu, a hora que você nasceu, e a cidade que você nasceu, e quando é que foi a primeira respirada e tal. Tá? Mas eu chamo isso de milagre, porque realmente é um milagre da vida. Essa parte aqui eu não consigo explicar pra vocês, né? E também é muito difícil. Mas ninguém tá na vida sem esse primeiro milagre. Então toda pessoa já no passo 1 é um milagre. Né? Você quero ver um milagre hoje. Tá bom, sai na rua. Cada indivíduo é um milagre. Né? Então essa é a primeira sensação, a primeira coisa a ser entendida sobre todo o processo de educação e universidade é que você está lidando com milagres. Tá? Aí a pessoa precisa sobreviver. Precisa ter saúde, vai preocupar. Não, tem as 2 perninhas, tem os 2 bracinhos, tá funcionando bem, tá tudo certinho e tal. Vai morrer, não vai morrer, cuida, não cuida, né? Aí assim, não, sobreviveu. Beleza, agora tira da UTI, da Natal, alguma coisa, leva pra casa e dá carinho, que é uma segunda etapa. Vamos dar muito amor pra essa criança. Né? Porque o ser humano, ele não cresce se não tiver contato físico, né? Se não tiver carinho, aproximação e sentir o cheirinho e tal, não vai. Dizem até que miopia é um problema de quando a mãe não olha no olhinho da criança quando ela é pequena, porque é justamente a distância que o ser humano aprende a dar o foco. Então é bom a mãe amamentar e ficar olhando para a criança, olhando para a mãe assim. Né? E isso é amor, né? Isso é sabedoria que a mãe tem, natural, né? Mas enfim, a criança é saudável, a criança tem saúde, aí você começa a ficar preocupado com o quê? Vamos ver se esse moleque não é tanso, né? Vamos mandar o bicho estudar. Vamos ver o que tá. Você tá preocupado, vai ser inteligente. Essa é a primeira fase da vida. Então, você tem saúde, recebeu amor, é inteligente. Né? Se tudo isso der certo, a pessoa consegue o primeiro momento de glória da vida.
O que está aqui em cima, então, são assim, os pontos altos, né? E o que está ali embaixo são os pontos onde sem controle ou surpresas que a vida te dá, mas também servem para te levar para frente. Se a pessoa quiser parar aqui, ferrou. Ela tem que continuar. E continuar não significa fazer um salto. Tá? Então, primeira conquista é a formatura de ensino médio. É onde você faz amigos para a vida inteira. É sorte, né? Então, essa formatura de ensino médio é um momento assim, pô, por que o cara está celebrando ali? Meu Deus, esse milagre sobreviveu, teve amor, é inteligente, se formou, tá bom, tá, tem alguma coisa, deu um primeiro passinho na vida. Vamos lá, vamos celebrar, foi o primeiro ciclo, né? Fechou. E aí acho que começa a parte que é interessante aqui para vocês. Porque depois dessa formatura, vem o vestibular. Né? E o vestibular é o primeiro baque, porque necessariamente a pessoa não aprendeu a tomar decisões aqui, né? Ela vem meio confusa ali. E tem que decidir o que ela vai fazer para a vida toda, né? O que ela vai ser na vida e tal. E aí tem esse vestibular. Normalmente por dar esse impacto, ele já começa essa curva assim de volta. E tá vendo as coresinhas que tem? Percebe assim, ó, terra, água, ar, fogo. Terra, água, vestibular. Aí vamos supor, passou no vestibular, ok? Porque eu estou contando essa história aqui para dizer que a pessoa em algum momento vai passar no vestibular. E quando eu estava, antes de passar no vestibular, eu tinha estudado ou em escola pública lá em Maruí, que é a cidadezinha onde meus pais têm uma farmácia. Daí era lá que eu estudava, da prézinho até o 8º ano. Todas as professoras conheciam todos os estudantes por nome e sobrenome, o pai de cada um dos estudantes por nome e sobrenome. Se aprontava, seu pai estava na escola 15 minutos depois. Entendeu? Então era muito próximo. E no Energia, que foi onde a gente conheceu ali o Rafa tal, e todos esses amigos, por incrível que pareça, o Energia, mesmo sendo aquela indústria do vestibular, ele tinha lá dentro pessoas assim inexplicáveis. Tinha uma mulher no Energia que ela sabia o nome de todos os estudantes. E a gente começou a desconfiar que ela sabia o nome de todo mundo. E aí começou a fazer testes, para ver se ela realmente sabia. E ela sabia. Aí quando ela percebeu que a gente estava testando, ela não chamava mais as pessoas, ela chamava a pessoa pelo nome do assim, ô filho do não sei quem, vem cá. Pô, na Energia, tem 500 lá, entendeu? Na turminha que a gente fazia e tal. E aí, assim, como é que ela sabia o nome dos pais dos caras? Então aquilo, a Energia, dava uma sensação de, poxa, tô sendo cuidado. Alguém tá me olhando. Tem alguém aqui que sabe o nome do meu pai. Entendeu? Quando a gente passa no vestibular, a sensação que deu ao entrar na Federal foi uma sensação de abandono. Putz, acabei de tomar a decisão mais importante da minha vida, porque na época é a decisão mais importante da vida, né? E quem vai me orientar nesse negócio aqui? Minha família não consegue, porque eu escolhi fazer sistemas de informação. Tem algum na minha família? Não. O pai é médico, meu irmão é advogado. Então não tinha ninguém para pedir ajuda. E aí, a sensação de estar na Federal era uma sensação de medo por achar aquela estrutura grande demais e achar que eu não ia dar conta. E as aulas não tinham nem começado. Só o início, só o primeiro impacto, assim, tipo, opa, primeiro, não tem ninguém cuidando de mim aqui. Sabe? Tô abandonado. E aí, quando começaram as aulas, veio o choque, que é o que a Maria Alice fala. Para vocês entenderem a dimensão desse choque, eu fiz um slide especial, onde eu estava numa aula sobre programação de computadores, e eu programava tanto quanto a maioria de vocês hoje, e um dos colegas meu, que estava sentado do lado, que sentava de 2 em 2, né? Diante de um desafio do professor, ele escreveu isso aqui no programa dele, no computador. Math.random, tal, abre e fecha parênteses. Eu olhei aquilo e pensei, meu Deus, esse cara é um gênio. Mas de repente ele tem uma explicação porque ele acabou de fazer, o que esse troço aí faz. Porque eu olhava para aquele cursor piscando e não conseguia dar uma digitada, entendeu? Você não conseguia dar instrução para o computador ainda. E o cara saiu math.random. Obviamente ele aprendeu fora da faculdade. Tá? Aí eu perguntei para ele, escuta, o que quer dizer isso daqui? E aqui está transcrito a resposta. Este é um jeito, foi o que ele me disse, tá? Este é um jeito prático, opa, estou entendendo, prático, jeito, eu sei, de gerar randômicos. Tá, então não entendi essa, mas talvez pula. Usando um método estático. Ok, 2. Da classe math.
classe em Math. Na biblioteca Java. Java, tem uma ilha chamada Java. Que não recebe parâmetros e nem precisa ter um objeto instanciado para invocá-lo. Primeira fase do sistema. Primeira aula de programação. Cara, aí eu olhei, assim, puta, não pode. Tem algo, eu tava suando frio, assim. Vou decepcionar meu pai, minha mãe, tipo, eu achava que eu era inteligente. E hoje eu vi que não. Como que esse cara pode começar uma frase dessa dizendo prático? Se tudo que eu ouvi foi isso, é um jeito prático de gerar blá, usando um blá da classe blá, da biblioteca blá, que recebe parâmetros blá e nem precisa ter um blá para invocar blá. Era isso que eu ouvi. Entendeu? Gente, isso aqui é linguagem. Pô, linguagem humana. É óbvio, se você pegar um estudante de medicina da primeira fase e botar numa aula da última, é preciso fazer um ajuste de linguagem se você quer receber o cara. Eu chamo isso de didática, né? Porque tudo é linguagem e pensamento associados. Aí o cara me vem com um pensamento, uma linguagem assim, como é que eu me sinta? Então eu me senti aqui derrotado. Porque eu percebi que, meu Deus, escolhi o curso errado. Só pode ser isso. É porque eu escolhi uma coisa que eu não tenho talento. Eu nunca vou ser bom nesse negócio. Se um cara senta na primeira aula e escreve um troço desse, eu tô aqui e não consigo nem entender o que esse cara me disse em português. Então essa foi a sensação e esse foi o choque quando eu entrei na universidade. Pensam que os professores eram diferentes na maneira de explicar? Não. Parece que eles gostavam de usar os termos difíceis. Isso é de uma arrogância muito grande. Porque, cadê? Onde é que tá a parte que esse cara me ensina em vez de me humilhar? Né? Então o que eu tinha era um medo desgraçado das aulas, né? Porque era impossível se sentir confortável sendo exposto a uma linguagem dessas como se fosse normal. Como se fosse uma conquista do dia para a noite. E não é. Aquelas pessoas tinham estudado no IFSC. Pô, o cara que chega nos cursos de sistemas e veio do IFSC, ele chega bom. O cara que chega no curso de sistemas e veio da energia, ele chega ruim. Eu não tinha recebido nenhum treinamento para aquilo. Entendeu? Essa é a diferença. 3 anos ali de estudo, de prática de programação. Abandonou o curso? Não. Milagre 2. Milagre 2. Quando eu tava prestes a abandonar aquela porcaria, porque eu falei assim, meu Deus, eu sou muito burro nessa estrada aqui. Né? O Rafael voando também, né? Mas o Rafael me ajudou, ele faz parte de Milagre 2. Tá? Milagre 2 é assim, ó. Programação orientada a objetos era o nome da montanha que eu precisava subir na primeira fase de sistemas. Eles tiraram a matéria de programação orientada a objetos na primeira fase. Acho que alguém percebeu que era demais. Só entendia quem chegava pronto. Né? Porque para entender programação orientada a objetos, você precisa, primeiro precisa entender programação. E tal era a incompetência didática que eles partiram do princípio que se você passou no vestibular, você sabe programação. Não, para passar no vestibular tinha uma prova e não estava previsto programação. Eu paguei um cursinho para passar, não para saber o que eu vou fazer aqui dentro agora. Né? E aí não tinha. Aí programação orientada a objetos era uma montanha que precisava subir. Né? Quem me apoiou? Esse cara. Era o professor que dava aula para os repetentes. Por sorte eu rodei. Eu não ia rodar. Eu tirei 10 nas 2 primeiras provas de programação orientada a objetos. E sabe o que aconteceu? Fiquei mais assustado ainda porque eu me senti um trapaceiro. Eu não colei. Eu estudei e tirei 10. Eu decorei e tirei 10. Eu gravei. Fiz o que me falaram que eu ia... assim que eu ia aprender. Mas não entendi nada. Era só uma habilidade de decorar e alguma coisa e responder umas perguntas, entendeu? A prova era idiota. E aí eu decidi que não vou fazer essa matéria até o final, fechou, eu preciso recomeçar aqui. E aí, quando esse cara começou a dar aula, ele citou de imediato, na primeira aula, 2 coisas que eram muito da minha vida. A primeira era o filme Matrix. Pá. O filme Matrix, né, do Keanu Reeves. Gente, aquele filme é louco. E se você pegar qualquer filme que aqueles irmãos que fizeram Matrix fizeram, todos eles são muito loucos. V de Vingança, né? Speed Racer. Que mais? Cloud Atlas. Mas tudo filme muito bom. E todos eles denunciando mais ou menos a mesma coisa. De um jeito diferente. Mas Matrix é o mais escancarado. Né? E ele explicou a diferença de programação e programação orientada a objetos para mim. Esse aqui foi a melhor foto que eu consegui dele, ele não gosta de bater foto. Aí eu peguei uma foto lá no Google dele, que é o professor Mariano. Ele me explicou a diferença entre as 2 coisas
falando sobre um tal de gap computacional, quer dizer, uma distância que existia entre uma linguagem de programação e uma linguagem de programação orientada a objetos. E ele usou isso com o filme Matrix de exemplo, que eu conhecia. Dessa vez ele falou de uma coisa do meu mundo, por sorte. Mas funcionou muito bem. Eu comecei a ficar animado. Assim, caramba, então é isso, é por isso que os caras programam, porque pra mim parecia muito ineficiente fazer desse jeito. Eu só fui entender a genialidade quando ele falou, isso é tipo Matrix, porque Matrix funciona assim, 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 tal. Legal. E aí ele citou Platão, e falou sobre o mundo das ideias de Platão, para explicar a programação orientada a objetos. Quando ele falou do mundo das ideias, eu garanto para vocês, todo mundo aqui sabe o mundo das ideias de Platão, eu conseguiria explicar programação orientada a objetos para vocês, o que eu não consegui entender em um ano, em 10 minutos, usando o que vocês sabem. Porque é muito genial o que o Platão criou. E eu vou dizer para vocês, não inventaram muita coisa nova na computação. Fala que a computação é uma coisa que muda todo ano, é mentira. A gente estuda as matérias e sacadas que tiveram, às vezes, antes de inventar o computador, porque são sacadas matemáticas, são sacadas clássicas. Você não estuda novas tecnologias na faculdade, você estuda os fundamentos da coisa. Os fundamentos da coisa é de muito tempo. Platão ajudou a criar esse negócio. Programação orientada a objetos é a materialização do mundo das ideias do Platão no computador. Negócio muito mais simples, mas é. Tá? Então, quando apareceu esse cara genial me dando essa mão, aí eu percebi que não era uma habilidade inata. Que aquilo dali era uma questão de estudo. E aí eu virei universitário. Aí eu parei de chorar, que era aquela sensação de abandono, né? Aquela sensação de choque e tal, e ter medo. Eu percebi, ok, se eu estudar vai dar. Porque agora eu entendi coisa que o pessoal do meu lado, que acha que sabe, nem entendeu. Quando ele começou a falar de filosofia e dos filmes e fazer o link, eu vi que o pessoal, não, isso aí não interessa, isso aí não é técnico. Eu disse, opa, peraí, aí que tá o ponto. Aí que tá sacado. É assim que os caras criam as coisas. E eu comecei a estudar. Só estudar não adianta, porque existem desafios. Então nessa hora você precisa ter disciplina. Meu pai foi muito importante nesse negócio, porque mesmo compreendendo qual era o caminho para fazer, para chegar até o final, foi graças ao meu pai já ter feito a Universidade Federal e saber o valor daquele negócio, que ele disse assim, não, você vai fazer até o final, que isso? Não vamos parar aqui por nada, sabe? Toca aí, estuda. E aí não tinha como falhar com alguém que está te apoiando incondicionalmente. Então, pega o coraçãozinho e disciplina ele, sabe? É hora de fazer o que é importante. É hora de surgir um primeiro controle de emoção. Se o jovem não ter isso na entrada da faculdade, ele vai ficar só jogando truco, vai ficar só fazendo o que dá satisfação rápida, momentânea. Mas não uma satisfação a longo prazo e permanente, que é o que essa disciplina associada ao estudo traz. O estudo com disciplina traz. Percebe? Tá bom, aí já dá para perceber um ritmo agora de crescimento, né? Então, foi lá, pegou o corpinho, sentou na cadeira e começou com disciplina a fazer. O que você vai fazer agora? Vai praticar. Onde que eu achei a possibilidade de praticar no curso de sistemas? Porque, assim, curso de sistemas tem uma coisa particular. Eu não sei como é que funciona os outros, porque foi isso que eu fiz. Mas se você não põe a mão no mundo real, você não está entendendo nada. Tem que trabalhar. É um curso que funciona à noite, e é um curso que quem trabalha está voando. E quem está só estudando não vai. É curioso? É curioso, é o contrário, tá? É o único curso, eu acho que é um curso que funciona bem à noite. Mas essa prática eu não encontrei no mercado de trabalho. Aí eu fiquei tão empolgado estudando aquelas coisas que eu não gostava da maneira como se desenvolviam sites. Sabe sites de internet que fazem coisinhas e tal, tipo Facebook, Gmail, essas coisas? Eu achava que era muito bagunçado, porque tinha um negócio chamado programação orientada a objetos que podia tornar aquilo mais organizado. Então eu queria aprender a fazer um site do início ao fim, só orientado a objetos. Percebe? Aquilo que era um problema vira um ponto forte. Né? E aí, ao final de 1 ano e meio, junto com outro maluco, trancado num laboratório da Federal, todos os dias pela manhã, a gente desenvolveu esse trabalho que foi o nosso TCC. Septo Framework. Agora era a minha vez de dar o troco, né? Agora era a minha vez, agora eu vou... Então, aí eu falei, uma ferramenta voltada para o desenvolvimento de sistemas web com PHP, utilizando o Zend Framework e o Doctrine numa arquitetura de 3 camadas. Dane-se, trouxa! Aprendi! Minha vingança! Quem não entendeu, tá agora não.
Então, assim, a gente passou 1 ano e meio no laboratório, basicamente, tentando ensinar para o computador como que o cara podia digitar 3 linhas, sabe, para dizer, olha, em tal empresa existe um negócio chamado cliente. Cliente tem nome, cliente tem idade. Tá. Agora gera o sistema inteiro em cima dessa ideia. E o nosso sistema gerava. Ele botava um banco de dados que o cara podia cadastrar a idade, o nome do cara, salvar, deletar o cara, listar o cara, procurar o cara. Só dizendo para o sistema, dizendo assim, ó, tem cliente e ele tem nome e idade, faz o resto. Isso foi 1 ano e meio aí se matando. Isso foi o que deu? Prática. Aí eu saí muito empolgado. Bro, tô pronto pro mundo, né? Estudei, agora eu vou trabalhar. Ganhar dinheiro. Então agora, tem uma formatura, claro, né? Não pode esquecer. Formatura, né? Formatura de sistema vocês precisam ver, gente. É um laburo, assim, é uma coisa. A minha durou 15 minutos, e daí eu tinha outra coisa pra fazer. E aí, depois dessa formatura, vamos trabalhar, né? Então você acha um emprego. Se acha um emprego, você sai com a faca no dente da universidade. Assim, não, eu estudei muito agora eu vou pegar essas empresas e eu vou tornar muito mais eficiente. Vai ficar muito mais legal, né? Só que não, né? Sempre que sobe, desce, né? E essa descida foi o quê? Isolamento dentro das empresas. Poxa, ninguém acompanhava as minhas ideias. Esse cara é maluco aí, só porque fez sistemas, acha que vamos mudar o jeito que a gente faz as coisas aqui. Doido, né? Então foi mais uma prova de relacionamento, porque quando você acha que você ficou bom no negócio, agora você vai usar isso, aí agora a prova é em outro elemento. Aí a prova agora era de relações de trabalho, tá bom? Essa eu não tinha estudado, né? Aí resultado veio esse isolamento, né? Obviamente é uma frustração intelectual, porque nossa, eu tenho tudo isso aqui para usar. E vocês querem fazer isso desse jeito aí? Feio assim? E vocês ficam felizes com isso? Vocês não estão usando nada do que tem disponível para fazer isso daí. Olha que jeito deselegante de fazer. Como é que vocês vão reproduzir isso aí, escalar esse negócio? Vai dar maior trabalho. Se tiver que dar uma manutenção, tem que destruir tudo e fazer tudo outra vez. A gente passa 5 anos estudando para ver como não fazer um sistema que você precisa destruir tudo para fazer uma coisinha nele. Para que ele cresça organizado. Mas vocês acham que o pessoal me entendia? Não. Não. O negócio é ganhar dinheiro, é fazer ali o óbvio, é resolver hoje. O negócio também tem esse problema de querer recompensa rápida. Então é o que vai dar mais dinheiro no próximo mês. Não tem pesquisa e desenvolvimento. Pesquisa e desenvolvimento é um luxo, sabe? Para alguns dos funcionários que cresceram muito na empresa e pode estar no departamento de pesquisa e desenvolvimento. Mas não para quem chegou. Isso é ingenuidade minha, achar que é. Tá? Entenderam o porquê da frustração? Tá bom, aí o cara se mata para fazer uma faculdade, um negócio que ele não sabia, fica bom no negócio que não sabia, vai praticar um negócio que não sabia e toma na cara. Foi o que aconteceu. E aí? Milagre 3. Milagre 3 é assim. Esse milagre 3 foi o seguinte, eu pensei, caramba, tá bom, não estou conseguindo o resultado aqui, mas teve essa experiência da faculdade, né? Quer saber? Só de raiva eu vou começar a ensinar computação, vou montar uma escolinha de computação e vou começar a ensinar o pessoal do ensino médio e até do ensino fundamental para ver se eu consigo ensinar para eles programação orientada a objetos. Vamos lá. O que eu tenho a perder, entendeu? Aí montei. A gente montou não só a Elite, que é uma escola que faz isso, mas hoje tem outros 3 negócios, que é o Cachimbo, a Bugio e a Epânia. Tá? E nesse daqui a gente dá aulas pro pessoal, ensinando programação direito, só de raiva, com didática. Entendeu? Porque é muito chato poucos saberem programação. É legal que todo mundo saiba. Programação ajuda a pessoa a pensar direito, a fazer uma coisa do início ao fim, com passos. É bacana isso, é lógico, sabe? Todo mundo devia saber programação porque ensina a pensar. E é injusto que por falta de didática ela não chegue a mais pessoas. Então, a Elite funciona assim, a gente ensina muito, né? Só que ensina pelo método que a gente considera correto, que funciona, que dá resultado, vendo qual é o problema do indivíduo. Tá? E as outras não interessam, as outras são outros assuntos. Mas esse foi um milagre, porque eu já estava aproximando de um momento onde era hora de provar que fazer as coisas daquele jeito funcionava. Né?
aquela empresa ali de sistemas, ela só funciona porque a gente passou 5 anos investindo numa tecnologia que nos permite criar sistemas rapidamente e dar manutenção fácil. E aí, associado com aquele outro negócio de educação financeira, a gente nunca vendeu um sistema com valor de entrada e só. Sempre plano mensal. Porque é o jeito correto de conseguir dar assistência a longo prazo pro cara. Se ele te pagar tudo na entrada, você nunca mais quer ver ele. Entendeu? Então eu comecei a levar lições assim em cima daqueles negócios. Esse eu chamei de Milagre 3. Que foi ler o mundo e aprender o mundo e lidar com o mundo do meu jeito, pagando preço pelo que eu não sabia. Esse é o caminho do empreendedorismo. Né? Vocês acham que eu estou rico? Não. Não, porque eu falei para vocês que no início da palestra eu ia parar aqui. Então, o que eu vou falar daqui para frente é estudo. É porque eu tenho lido sobre quais são as fases da vida da pessoa, o que acontece, sabe? Por que alguns morrem realizados e outros morrem querendo viver 5 segundinhos a mais? E outros vão embora e pronto, parece estar tranquilo. A família vai ficar triste, não sei o que e tal, mas a pessoa parece estar bem, a pessoa parece que viveu, eu queria morrer assim também. Então a gente começou a ler um monte de coisa sobre, ok, o que vem será daqui para frente, sabe? Então, agora, é um momento de persistência, né? Cheguei, com 31 anos eu vou ficar nesses negócios até esses negócios funcionarem, porque é assim que a gente aprende, né? Não foi desistido, não vai ser desistido. Vamos ver o que vai dar daqui a 10 anos, tá? E tomar gosto pela coisa. Porque é impossível persistir sem aprender a gostar do que é importante. Não é fazer o que gosta, mas principalmente gostar do que faz. É encontrar o prazer naquilo que é importante naquele momento da vida fazer. Né? E são esses negócios ali que me abrem hoje portas e onde eu conheço gente, onde eu consigo apoiar de alguma maneira usando um pouquinho do conhecimento que a gente tem, que a equipe tem. E claro que isso é gostoso de fazer, sabe? Ver as empresas chamando, só que quando uma empresa chama para fazer uma consultoria dessa, ela já está chamando e está abrindo a porta e dizendo assim, pode mudar. Porque quando você é empregado, você não vai para mudar, você vai fazer igual. Então eu percebi que o meu caminho era outro, eu chego dentro da empresa para mudar como funciona. E eu vou tentar achar onde é que está o desperdício, onde é que está a falha, entendeu? É uma maneira sistêmica de pensar que foi o nosso jeitinho de fazer negócio. Tá aqui o problema. Um exemplo é a Ionix aqui de Floripa, tem uma empresa de automação de postos de combustíveis. E para eles venderem os negócios era um trabalho desgraçado, eles tinham que mandar um e-mail, aí voltava o e-mail para o cliente, aí mandava o contrato por e-mail, voltava o contrato. Hoje eles têm tudo isso através do sistema. Tá? Mudaram um monte de processo dentro do negócio, mas a gente foi chamado nessa condição. Né? Então, essa foi a maneira que eu aprendi a andar. E eu acho gostoso fazer isso. Acho legal. Acho tão legal fazer isso dentro das empresas, buscar eficiência dentro das empresas, né, que a gente começou a se aventurar dentro de escolas. Talvez está rolando um desperdício aqui também. A pessoa estuda 8 anos de história e não consegue ter um entendimento da história da humanidade. De onde veio, para onde está indo, o que está acontecendo, o que foi, fazer uma leitura do que está acontecendo agora. Não consegue. 8 anos de estudo de história. Estuda 8 anos em inglês, sai sem saber falar inglês. Também tem desperdício, né? Então é gostoso controlar, resolver esses desperdícios. Eu acredito que se a gente ficar persistindo e ter paciência nisso, uma hora a gente vai desenvolver maestria. Significa que a gente vai ter um resultado mais exato, onde for feita alguma intervenção. Né? Tipo, a própria Ionix, ela também pagou um pouco do preço da minha inexperiência como consultor, por não conhecer todos os caminhos. E às vezes a gente demorou 3 meses para fazer algo que, poxa, hoje em 2 semanas eu faço. Mas é o espaço da aprendizagem, sabe? É o tempo da aprendizagem. Então acho que com o tempo vai se desenvolvendo mestria. Tá, e pra quê? Sucesso. Vamos fazer funcionar. Se existe um objetivo nessa área, se dá para chegar a algum lugar, tá bom, eu quero chegar lá. Esse sucesso pode ser trocado aqui também pela palavra resultado. Você quer ter resultado naquilo que você está fazendo. Não quero ficar fazendo um negócio e parecer que está dando murro em ponta de faca, sabe? Eu quero ir, fazer funcionar e sair feliz. Mas isso demora para aprender. A gente erra um monte. E tem pessoas que, assim, eu fico impressionado, eu passo muita dificuldade de fazer umas coisas simples, não só na área de computação, mas em outras áreas, assim. E tem gente que com uma conversa de 5 minutos resolve algo que, meu Deus do céu. Sabe, traz essa pessoa aqui, ela faz algo mágico em 5 minutos. Eu levaria 3 meses para consertar esse negócio. E a pessoa faz em 5.
mas tem melhores relações, sabe como fazer. Isso eu chamo de mestria, sabe? Ter um dom. É aquele professor que não importa se é um PhD em educação, mas ele consegue ler a criança, sabe? Olha no olho da criança tal, e dá para a criança aquela possibilidade de crescer como ser humano a cada oportunidade que tem. E como a escola é rica nisso, né? Tipo, sempre tem alguém ou que está fazendo uma manha, ou que está realmente com uma necessidade de verdade, o outro está buscando alguma outra coisa. É preciso que a gente sábia, que saiba olhar e saber como agir. Saber como obter o melhor resultado em cima daquilo. Porque se há um educador reativo, não leva a nada. Sabe? E não ajuda. Então, esses maestros, assim, são coisas que me inspiram muito. E é nessas pessoas que eu procuro colar. Porque se alguém está fazendo algo muito bem, então eu quero aprender. E aprender daquele jeito, sabe? Me mostra aí, me dá um exemplo. Pô, que louco! Né? O que você leu para fazer isso? Como é que você consegue? Né? Essa é a mestria em ação, que leva ao resultado. Aí sabe o que eu descobri lendo? Que sucesso leva a vazio. Uma vez que você subiu no topo e ganhou o troféu, e ganhou o Oscar, a pessoa vai para casa e é mais difícil dormir, não é mais fácil. Porque a pessoa podia ter uma ilusão, né? De repente o sentido da vida é ter sucesso. E se eu for bem sucedido, eu vou ser feliz e vou ser realizado. A pessoa que teve sucesso, que chegou no topo, tem certeza que isso é mentira. Tem certeza que não é o sucesso, o sentido da vida. Mas é uma fase. Que bom que possa ter maestria e ter resultado, sabe, ter sucesso. Porque quem tem sucesso tem a oportunidade de cair nesse vazio. E sentir que ainda falta alguma coisa depois de já ter feito tudo, é a porta para começar uma busca. Dessa vez não é por uma conquista material, uma conquista onde vão te dar reconhecimento, uma conquista onde você vai ganhar dinheiro. Mas é que já que tudo isso não foi suficiente para preencher meu coração, para preencher o significado da minha vida, então deve ter alguma coisa a mais aí. Vamos buscar. Ah, bonito. O próximo passo é descobrir então tá. Então qual que é o teu sonho? De repente aquela coisa que você sempre deixou ali em segundo plano, e as coisas da vida, as contas da vida, as atribuições da vida, as obrigações da vida, te obrigaram a deixar de lado porque você era uma pessoa responsável. Mas a gente não pode esquecer que quando essa oportunidade vem, é isso aqui que importa, isso aqui é o próximo passo. Ficar parado aqui seria agora o prejuízo, entende? Ao menos que tem que descer de novo. Sair do topo outra vez para poder crescer de novo, né, no que realmente vai realizar. Então é a hora de, talvez, ter um contato com o sonho, um chamado pelo sonho. Tá bom, e aí? E aí que nada pode acontecer, e a pessoa ignora esse chamado, ou tudo pode acontecer, e eu chamo isso de milagre 4. Lembra que eu falei no início que a vida tinha 2 momentos importantes? O primeiro deles é nascimento. O segundo deles é esse. O primeiro está ao alcance de todo mundo, né? Esse segundo é para gente extraordinária. O segundo momento mais importante da vida não é quando a pessoa nasce, é quando ela descobre por que nasceu. Ah, então é isso que eu vou fazer. Então é esse o sentido do negócio. Está aqui o que eu vou buscar até os últimos dias. Sabe? Quando a gente vê o João Paulo II, assim, nos últimos dias dele, pensando, pô, velho, vai pra casa, vai descansar. Né? Tá lá sofrendo, tentando falar alguma coisa, não sei o que e tal. Mas o que é? Vocação. É vocação. Quando você não tem, é outro esquema. Você tem um limite de até onde vai. Você não daria a vida por aqui. Então o primeiro milagre da vida é a própria vida, é o nascimento. O segundo milagre da vida é quando tu está disposto a dar a tua vida por algo. Eu não sei se isso é verdade. Estou aqui falando que estudei. Tá? De repente quem tinha que estar dando a palestra era vocês. Né? Quem realmente está sentindo, né, tá nesse estágio é que pode falar, porque tem que olhar de frente para trás, não de trás para frente, como eu estou tentando fazer agora. E talvez cometendo os erros também que eu cometi na faculdade, né? Por não saber ainda. Mas é o milagre 4. Quem entendeu o milagre 4
ver um filme chamado A Partida. Esse moço aqui, ele achava que ele era um tocador de violoncelo. Ele achava que era. Porque quando ele era pequeno, a única lembrança que ele tinha do pai dele é que o pai dele ficava vendo ele tocar violoncelo. E feliz, né? Contente, ele, tipo, putz, meu filho toca, ele era bem pequenininho e tocava um violoncelo já grandinho, assim, do tamanho dele. E ele ficava muito contente com aquilo. Como ele perdeu o pai muito cedo, passou a vida inteira tentando tocar violoncelo para agradar a sociedade, para ver se alguma hora ele era suprido daquele carinho que faltou do pai. Mas ele era um tocador de violoncelo? Não, ele era um mendigo de amor. Estava buscando algo falso o tempo todo. Ele nasceu para buscar esse amor e tal, para mostrar que tocava violoncelo direito? Não. Isso ninguém nasce para isso. A não ser que a vida fosse um erro. Né? Mas, acho que não é. E aí, o filme mostra o encontro dele com quem foi o maestro dele, o mentor dele. Esse é tão legal que eu trouxe o trailer para mostrar para vocês. Eu empolguei, eu botei outro trailer na palestra, porque senão, vou botar o trailer. Porque os próximos 3 passos que a gente vai falar, tá tudo nesse filme. E fica óbvio o Milagre 4 acontecendo ali. Kaisan します。いや、どんな仕事をすれば？遺体を棺に収める仕事。遺体って死んだ人のことですか？冠婚葬祭関係。結婚式場？まあね。モデルさん入ります。マジな仕事だつけ。Seguro de que nessa sala, com a quantidade de coisas que você já deve ter estudado, né, e com a experiência de vocês, ficaria muito melhor se não fosse eu tentando explicar o que vai acontecer agora, porque, de novo, é só um moleque tentando olhar de trás para frente e achar o que vai acontecer. É muito mais bonito quando alguém mostra da frente para trás o que realmente é. Então fica aqui a minha humilde tentativa de tentar esclarecer o que acontece depois do Milagre 4. Né? Que aqui tem uma inversão, sempre ia nessa ordem, né? Que era o água, ar, fogo e terra, água, ar, fogo e terra. Aqui tem uma inversão, tá vendo? É como se fosse um espelho. Eu chamo esse espelho de uma porta. Porque a pessoa que chega aqui, ela já não está fazendo algo para esse mundo. Ela já deu clique. E está mais no outro lado do que aqui. Agora é o momento de buscar, não um mero conhecimento, é sabedoria, é síntese, é entendimento de toda a carreira que passou, da vida que passou, das experiências pelas quais passou, e não é o livro que vai fazer a diferença mais, mas é a tua presença, o teu exemplo, a tua intervenção na hora certa, no momento certo, com a palavra exata, a palavra reta, sabe, com a postura correta, com o carinho correto, com o entendimento correto, com a sabedoria correta. Essa visão do sonho abre as portas
para isso que eu chamo de sabedoria. É hora da pessoa ter um entendimento superior do próprio conhecimento. Sabe? Engolir aquilo tudo e brotar algo de dentro dela. Eu quero saber agora o que veio de vocês. E não o que Vygotsky disse, ou Piaget, ou sei lá quem, ou não interessa. Vocês. Sabe? Essa vida, esse exemplo, essa coisa viva que está aí. Né? Porque uma pessoa que chega nessa sabedoria, depois de passar por esse entendimento e por esse sonho, ela já não está mais nesse mundo para servi-la, já não está mais buscando sucesso. Ela vive para servir aos demais. É uma pessoa que vive para servir. E é louco encontrar alguém assim. É muito louco encontrar alguém que não tem agenda pessoal. Vive para ir nos lugares que precisam dela. Vai fazer o quê? Vai levar um caminhão com suprimentos e data show e computador? Não, vai ela. E ela vai lá e resolve tudo. Com saúde, sem saúde, não importa. É um processo de servir. É outro nível de ser humano. É uma coisa. Isso é muito legal esse negócio aqui. Um dia eu quero chegar lá. Deve ser bom. Né? Mas diz que dá um trabalho. E claro, imagina, alguém que serve com essa paixão acaba atraindo uma equipe pelo coração. Percebe? Que essa é a verdadeira relação mentor-aprendiz. O aprendiz não encontra o mentor enquanto ele não aprende que ele deve saber oferecer carinho ao mentor. Se ele não consegue ter essa postura submissa, essa postura de admiração, como que ele vai atrair um mentor sábio? Percebe? E uma pessoa que conquista isso, naturalmente vai atrair uma equipe sem esforço. E se ele daria a vida por uma causa, essa equipe é capaz de dar a vida pela causa dele. Cheio de exemplo no mundo. Né? E talvez cheio de exemplo nessa sala. Eu não conheço vocês. Mas deve ser. Né? E finalmente, o que você vai deixar? Já não é mais o benefício do carro que você vai ter, ou da casa que você vai ter, ou do título de graduação que você vai ter. Mas por que a vida do seu filho, dos que nascerem a partir dali, vai ser melhor? Pelo fato de você ter passado por aqui. Qual o perfume que vai ficar no mundo graças à sua existência? Vão lembrar de você daqui a 50, 100 anos? Pelo quê? Esse é o jeito mais inteligente que o ser humano já encontrou de alcançar a imortalidade. Todos os outros foram inúteis. Não quero envelhecer. Não envelhecer não é o caminho para a imortalidade. O caminho para a imortalidade é envelhecer bem. Ao máximo. Né? Então, gente, forma isso que eu chamo de jogo da vida, né? Onde eu falei para vocês que daqui do meu ponto de vista é uma ficção científica, mas é algo que eu trago porque de repente vocês já podem sair usando, porque já estão mais avançados. E o legal de montar esses esquemas com esse modelo mental que eu expliquei no início, é que agora a lógica não é só linear. Observem, por exemplo, se a gente olhar os ângulos que se complementam. Então essa curva ela faz uma subida e uma descida, né? Uma subida e uma descida, uma subida e uma descida. Então esses ângulos aqui são incomuns, né? É o mesmo ângulo. Tem relação um com o outro? Claro que tem. Então se nessa fase da vida eu estou chegando naquela lá que eu já passei, a minha expectativa é que aconteça algo que signifique uma energia semelhante. E quando passar por tudo isso e cair na segunda crise, isso aqui também, e lá também. Então, esses modelos da Era da Sabedoria, esses modelos com cor, esses modelos com ciclos, eles dão esse entendimento que a Era do Conhecimento, que é linear, não dá. Porque só o símbolo explica. Mas não para o ignorante. O ignorante precisa do apoio para ver. E aí que entra o sábio. Entendeu? Olha só como tem relação. Saúde, estudo, persistência, para quê? Para atingir sabedoria. Esse é o sentido de ter saúde, de estudar e persistir. Receber muito amor, ter disciplina, tomar gosto pelo que faz, para servir os outros, não é para você. Ser inteligente, sabe? Praticar aquilo que é bom. Chegar a ter maestria. Para quê? Para doar tudo isso para uma equipe. Que é quem tu vai servir de verdade. A tua equipe. Formatura do ensino médio.
Formatura do ensino superior, resultado na vida? Para ter mais uma crise depois? Para quê? Para deixar um legado. Agora olha isso que curioso. Vestibular, emprego, para cair no vazio. Você, cara, não, mas não ferrou a lógica. Isso foi lógico mesmo. Alguém que acha que a vida é passar no vestibular, arranjar um emprego, é um vazio só. Mas depois a lógica tá é boa. Próxima, né? Sensação de abandono, sensação de isolamento. Para quê? Para entrar numa busca. Que realmente o que você está buscando, seu otário? É a vida te ensinando, né? O choque, a frustração. Para quê? Não é para isso que você nasceu. É para você acordar para o seu sonho. Esse é o jogo da vida. E esse era o que eu tinha preparado para vocês hoje.